Ela saiu exausta do plantão e encontrou o milionário esperando com uma surpresa que mudou tudo. Uma surpresa que fez ela esquecer o cansaço e o próprio coração disparar. O relógio na parede da UTI marcava 6h47 da manhã, quando Marina Santos finalmente conseguiu tirar as luvas de procedimento. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas da exaustão que só quem trabalha 24 horas seguidas conhece. O plantão havia sido especialmente difícil. 3 emergências cardíacas, 2 partos complicados no andar de cima e um acidente de moto que trouxe uma família inteira às lágrimas. Marina, você deveria ir para casa descansar, disse Dr. Roberto, passando pela enfermaria com uma xícara de café já frio na mão. O médico cardiologista era um dos poucos que realmente se importava com o bem-estar da equipe no Hospital Municipal de Copacabana. Só vou terminar de organizar os prontuários do Sr. Antônio. A família dele vem às 8 para a visita, respondeu Marina, ajeitando uma mecha rebelde de seus cabelos castanhos, que escapou do coque já desfeito. Mesmo exausta, ela não conseguia deixar nada pela metade. O hospital municipal onde Marina trabalhava há 5 anos estava longe de ser o ideal. As paredes descascadas, os equipamentos antigos e a constante falta de materiais eram uma realidade diária. Mas ali, naqueles corredores que cheiravam a desinfetante e esperança, ela havia encontrado seu propósito. Cada paciente que passava por suas mãos recebia não apenas cuidados médicos, mas também a atenção e carinho que muitas vezes faltavam em suas vidas. Marina cresceu em Santa Teresa, filha de uma costureira e um marceneiro. Quando seu pai morreu de infarto aos 45 anos, ela tinha apenas 18 anos e acabara de entrar na faculdade de enfermagem com uma bolsa de estudos. A morte prematura do pai e a descoberta posterior de que sua mãe, Dona Célia, havia desenvolvido diabetes tipo 2, transformaram completamente seus planos de vida. Filha, você não precisa se sacrificar por mim, dizia Dona Célia sempre que Marina recusava convites para sair ou deixava de comprar algo para si mesma para poder custear os remédios da mãe. Mas Marina sabia que sua mãe era tudo o que lhe restava de família, e cuidar dela não era sacrifício, era amor. Enquanto organizava os últimos documentos, Marina pensou no WhatsApp que havia recebido de Juliana, sua melhor amiga da faculdade, na madrugada. Mari, você precisa viver um pouco. Quando foi a última vez que saiu para se divertir? A pergunta ecoava em sua mente. Realmente, quando havia sido? Talvez há 6 meses, no aniversário da própria Juliana, quando saiu mais cedo do plantão. A verdade é que Marina havia se fechado para relacionamentos depois de João. 3 anos de namoro jogados no lixo quando ele decidiu que ela não tinha ambição suficiente e que ficava tempo demais no hospital. A mágoa ainda doía, não pelo fim do relacionamento em si, mas pela forma cruel como ele a fez se sentir pequena e sem valor. Enfermeira Marina, uma voz infantil atirou de seus pensamentos. Era Lucas, de 8 anos, paciente da pediatria que sempre fugia do quarto para conversar com ela. Oi, campeão. Você deveria estar dormindo, disse ela, se abaixando para ficar na altura do menino. Não consigo dormir. Minha mãe ainda não chegou da fábrica, murmurou Lucas, brincando com o ursinho de pelúcia já desbotado. Marina sentiu o coração apertar. A mãe de Lucas trabalhava em uma fábrica de tecidos em Bangu e só conseguia visitá-lo nos finais de semana. O menino estava internado há 2 semanas devido a uma pneumonia grave, mas já estava muito melhor. Que tal eu te contar uma história até você ter sono? Ofereceu Marina, esquecendo completamente do cansaço. Foram mais 40 minutos até Lucas adormecer. Quando Marina finalmente saiu do hospital, o sol já estava alto e o movimento intenso nas ruas de Copacabana anunciava mais um dia típico do Rio de Janeiro. Marina caminhava lentamente pela Rua Barata Ribeiro em direção ao ponto de ônibus, sentindo cada músculo do corpo reclamar das longas horas em pé. O uniforme azul marinho do hospital estava amarrotado, e ela sabia que sua aparência não era das melhores, mas a única coisa em que conseguia pensar era em chegar em casa, tomar um banho quente e dormir por pelo menos 8 horas seguidas. O movimento matinal de Copacabana a envolveu como sempre. Vendedores ambulantes anunciando seus produtos, turistas confusos com mapas nas mãos,
cariocas apressados, seguindo suas rotinas diárias. O cheiro de pão francês da padaria na esquina misturava-se com a brisa salgada que vinha da praia, criando uma atmosfera única que só o Rio de Janeiro possui. Seus pensamentos foram interrompidos abruptamente por um barulho ensurdecedor de freios e metal se chocando. Um BMW preto havia colidido contra um poste de energia elétrica bem em frente ao hospital, a apenas 50 metros de onde ela estava. O airbag havia disparado e fumaça começava a sair do capô amassado. Sem pensar duas vezes, Marina correu em direção ao acidente. Sua formação e anos de experiência falaram mais alto que o cansaço. Outras pessoas começaram a se aproximar, mas ela chegou primeiro ao carro. Através do vidro quebrado do lado do motorista, viu um homem aparentemente na casa dos 35 anos, inconsciente, com um corte na testa de onde escorria sangue. "Senhor, você consegue me ouvir?" gritou Marina, tentando abrir a porta do carro que estava emperrada. Com a ajuda de um motoboy que parou para ajudar, conseguiu forçar a abertura. O homem estava vestindo um terno cinza claramente caro, gravata afrouxada e um relógio que Marina reconheceu como sendo de uma marca suíça caríssima. Havia visto um igual na vitrine de uma joalheria em Ipanema quando passou por lá algumas semanas atrás. Mesmo machucado e inconsciente, era possível notar que se tratava de alguém de muito dinheiro. "Chamem uma ambulância", gritou para as pessoas que se aglomeram ao redor. "E alguém me arrume uma toalha ou pano limpo." Marina verificou os sinais vitais do homem com a precisão de quem faz isso todos os dias. Pulso forte, respiração regular, mas claramente havia sofrido uma concussão. O corte na testa era superficial, mas sangrava bastante. Quando um comerciante trouxe uma toalha limpa, ela pressionou cuidadosamente sobre o ferimento. Foi então que os olhos do homem se abriram lentamente. Eram verdes como água do mar em dia ensolarado e mostravam confusão e dor. Onde eu estou?" murmurou ele, tentando se mover. "Calma, não se mexa muito. Você sofreu um acidente de carro. Sou enfermeira e estou cuidando de você até a ambulância chegar", disse Marina com a voz serena que usava para acalmar pacientes. "Qual é seu nome?" "Eduardo. Eduardo Mendes", respondeu ele com dificuldade, levando a mão à cabeça. "Minha cabeça está latejando. É normal após um trauma craniano. Você se lembra do que aconteceu?" Eduardo fechou os olhos por um momento, fazendo esforço para recordar. "Eu estava indo para uma reunião. Acho que um cachorro atravessou na frente do carro. Tentei desviar e... Está bem, não force a memória agora. O importante é que você está consciente", tranquilizou Marina, observando que a pupila dele reagia normalmente à luz solar. Quando a ambulância finalmente chegou, Marina ajudou os paramédicos a imobilizar Eduardo adequadamente. Durante todo o processo, notou que ele não parava de olhar para ela com uma expressão de gratidão e algo mais que não conseguia identificar. "Obrigado", disse Eduardo, quando ela se afastou para dar espaço aos paramédicos. "Você... Qual é seu nome?" "Marina. Enfermeira Marina Santos." "Marina", repetiu ele, como se estivesse gravando o nome na memória. "Muito obrigado, Marina. Você salvou minha vida." "Apenas fiz meu trabalho", respondeu ela com simplicidade, mas sentindo uma estranha sensação no estômago ao ver a sinceridade no olhar dele. Quando a ambulância partiu em direção ao mesmo hospital de onde Marina havia saído, ela ficou ali parada por alguns minutos, observando o carro destruído sendo rebocado. Algo naquele encontro a havia tocado profundamente, mas não conseguia entender exatamente o que. Caminhando novamente em direção ao ponto de ônibus, Marina não imaginava que Eduardo Mendes passaria as próximas horas no hospital se perguntando como poderia encontrá-la novamente para agradecer adequadamente, e muito menos poderia imaginar que esse encontro casual mudaria completamente o rumo de suas vidas. Marina chegou ao seu apartamento de 2 quartos em Santa Teresa às 9h30 da manhã, subindo os 3 lances de escada com as pernas pesadas como chumbo. O prédio de classe média baixa onde morava com a mãe há 10 anos tinha suas limitações. Elevador que vivia quebrado, pintura descascada nas paredes e barulho constante dos vizinhos. Mas era seu lar. "Marina, filha, você chegou." A voz de Dona Célia vinha da cozinha.
acompanhada do cheiro reconfortante de café passado na hora e pão de açúcar caseiro. "Oi, mãe", respondeu Marina, deixando a bolsa na mesinha da entrada e caminhando em direção à cozinha. Encontrou sua mãe, uma senhora de 54 anos, com cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, organizando remédios em um daqueles porta-comprimidos semanais. "Você está com uma cara péssima, minha filha. Foi um plantão difícil?" perguntou Dona Célia, se aproximando para dar um beijo na testa da filha. "Foi longo, mas nada fora do normal", mentiu Marina parcialmente. Não queria preocupar a mãe contando sobre o acidente que presenciou. "E a senhora, como passou a noite? Mediu a glicemia?" "Claro que medi. 140 de manhã dentro do normal", respondeu Dona Célia, servindo café em 2 xícaras desiguais, uma das poucas coisas que restavam do jogo que ganharam de casamento. "Coma alguma coisa antes de dormir. Fiz tapioca com queijo como você gosta." Marina sorriu. Mesmo com diabetes e todas as limitações financeiras, sua mãe sempre encontrava uma forma de cuidar dela. Era uma troca constante de cuidados entre as duas, uma parceria que se fortaleceu após a morte do pai. Enquanto comia a tapioca morna, Marina não conseguia tirar da cabeça os olhos verdes de Eduardo Mendes. Havia algo naquele olhar que a inquietava, uma intensidade que ela não conseguia explicar. "Provavelmente ele nem vai se lembrar de mim direito", pensou, tentando ser racional. "Mãe, a senhora conhece alguém com sobrenome Mendes por aqui?" perguntou sem pensar, logo se arrependendo da pergunta. "Mendes? Tem a dona Irene Mendes do 201, mas por que a pergunta?" "Ah, não é nada. Só curiosidade", respondeu Marina rapidamente, terminando o café e se levantando. "Vou tomar um banho e dormir um pouco. Se precisar de alguma coisa, me acorde." No chuveiro, debaixo da água morna que demorava alguns minutos para esquentar por causa do aquecedor antigo, Marina finalmente relaxou. O dia havia sido longo demais e amanhã teria que estar de volta ao hospital para outro plantão de 12 horas. Era sua rotina há 5 anos. Trabalho, casa, cuidar da mãe, estudar quando sobrava tempo. Uma vida previsível, mas que lhe dava propósito. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo Mendes estava em uma situação completamente diferente. A suíte VIP do Hospital Sírio-Libanês, para onde Eduardo foi transferido após os exames iniciais no Hospital Municipal, mais parecia um quarto de hotel 5 estrelas. Paredes claras, móveis de madeira nobre, televisão de tela plana e uma vista privilegiada para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas Eduardo não conseguia se concentrar no luxo que o cercava. "Senhor Eduardo, os exames de tomografia deram todos normais. Apenas uma concussão leve e o corte superficial na testa. Deve receber alta ainda hoje", informou o Dr. Henrique Carvalho, um dos neurologistas mais conceituados do Rio de Janeiro e amigo pessoal da família Mendes. "Obrigado, Henrique", respondeu Eduardo, mexendo distraidamente no celular. Tinha 47 chamadas perdidas e mais de 80 mensagens no WhatsApp. A notícia do acidente havia se espalhado rapidamente entre seus contatos empresariais. Eduardo Mendes, aos 34 anos, era proprietário da Mendes Incorporações, uma das maiores empresas de desenvolvimento imobiliário do Rio de Janeiro. Formado em Engenharia Civil pela PUC-Rio e com MBA em Administração pela Copiad, ele havia transformado a pequena construtora, que herdou do pai, em um império que construía prédios de luxo em toda a zona sul da cidade. Sua vida social circulava entre eventos beneficentes, inaugurações de empreendimentos e jantares em restaurantes estrelados. Namorava esporadicamente mulheres de seu círculo social, advogadas, arquitetas, herdeiras, mas nunca nada sério. Aos 34 anos, começava a sentir a pressão familiar para se estabelecer, principalmente de sua mãe, Dona Helena, que sonhava com netos. "Eduardo, meu filho." A voz estridente de Dona Helena ecoou pelo corredor antes mesmo dela entrar no quarto. Uma senhora elegante de 62 anos, sempre impecavelmente vestida, ela era o retrato da alta sociedade carioca. "Mãe, não era necessário vir. É só um pequeno acidente", disse Eduardo, tentando acalmá-la. "Como assim não era necessário? Meu único filho sofre um acidente de carro e você acha que eu não viria?" Dona Helena se sentou na poltrona ao lado da cama, observando o curativo na testa do filho.
Graças a Deus não foi nada grave. De onde você estava com a cabeça, Eduardo? Dirigindo naquelas ruas perigosas, Eduardo não estava ouvindo completamente. Sua mente voltava constantemente para a enfermeira que o socorreu. Marina. O nome ecoava em seus pensamentos. Havia algo nela, talvez a naturalidade com que o tratou, sem demonstrar intimidação ou interesse pelo carro caro que dirigia, apenas preocupação genuína com seu bem-estar. E por isso acho que você deveria considerar contratar um motorista, continuava Dona Helena. Mãe, você conhece alguma enfermeira chamada Marina Santos? Interrompeu Eduardo. Dona Helena parou de falar, franzindo as sobrancelhas. Marina Santos? Não me parece um nome do nosso círculo. Por que a pergunta? Foi ela quem me socorreu no acidente. Uma enfermeira especial. O olhar de Dona Helena se tornou cauteloso. Ela conhecia o filho bem o suficiente para perceber quando algo o intrigava além do normal. Eduardo, querido, tenho certeza de que ficou grato pela ajuda, mas pessoas como nós temos nossa posição social para manter. Talvez um presente ou uma gratificação em dinheiro seja mais apropriado do que... Não é sobre gratidão, mãe, disse Eduardo com firmeza. É diferente, mas ele mesmo não sabia explicar exatamente o que era diferente. Só sabia que queria ver Marina Santos novamente. Há quase 3 dias haviam se passado desde o acidente, e Eduardo não conseguia tirar Marina de seus pensamentos. Estava em sua cobertura em Ipanema, uma propriedade de 300 metros quadrados com vista para o mar que havia comprado há 2 anos, mas nem a paisagem deslumbrante do pôr-do-sol conseguia distraí-lo. Senhor Eduardo, o senhor não tocou no jantar, comentou Fernanda, sua funcionária há 5 anos, ao entrar na sala de estar para recolher os pratos intocados. Não estou com fome, Fernanda. Obrigado, respondeu ele sem desviar o olhar da janela. Eduardo havia tentado todas as formas possíveis de encontrar informações sobre Marina. Ligou para o hospital municipal onde ela trabalhava, mas devido às políticas de privacidade, não conseguiram fornecer nenhum dado pessoal. Pensou em usar seus contatos para conseguir as informações, mas algo o impedia. Talvez o receio de parecer um stalker ou de usar seu poder econômico de forma inadequada. Seu telefone tocou. Era Marcos Viana, seu melhor amigo desde a época da faculdade, e agora seu sócio minoritário na empresa. Eduardo, cara, você está estranho desde o acidente. Cancelou 3 reuniões importantes essa semana, disse Marcos sem rodeios. O que está acontecendo? Estou bem, Marcos, só pensando em algumas coisas. Pensar demais não é seu estilo. Vai me contar ou vou ter que adivinhar? Eduardo suspirou. Marcos era uma das poucas pessoas com quem podia ser completamente honesto. Conheci uma mulher no dia do acidente, uma enfermeira. Ah, entendi. E qual é o problema? Liga para ela e convida para jantar. Não tenho o telefone dela. Na verdade, não sei nada sobre ela além do nome e onde trabalha. Eduardo Mendes perdido por uma mulher? Isso é novidade, riu Marcos. Olha, você tem 2 opções. Esquecer ou ir atrás dela do jeito certo. Do jeito certo? Apareça no hospital. Invente uma desculpa médica, agradecimento formal, qualquer coisa. Só não faça nada que pareça invasivo ou assustador. Depois de desligar, Eduardo ficou pensando na sugestão do amigo. No dia seguinte, tomou uma decisão. Marina estava organizando medicamentos na farmácia do hospital, quando Roberta, uma das recepcionistas, se aproximou com uma expressão intrigada. Marina, tem um homem na recepção perguntando por você. Disse que quer agradecer pelos cuidados que recebeu. Um cara muito elegante, de terno, sussurrou Roberta com curiosidade evidente. O coração de Marina acelerou imediatamente. Eduardo pensou. Descrição dele? Alto, cabelo escuro, olhos verdes, cicatriz pequena na testa. Ah, e dirigindo um carro que deve custar mais que meu salário de 10 anos. Marina respirou fundo. Não esperava vê-lo novamente, muito menos no hospital. Diga que eu desço em 5 minutos. Correu até o banheiro para verificar sua aparência no espelho. O uniforme estava limpo, o cabelo preso em um coque simples, nada de maquiagem além de um gloss incolor. Por que estou me preocupando com isso? Questionou-se, mas mesmo assim, passou um pouco de rímel que guardava na gaveta. Quando desceu à recepção, encontrou Eduardo conversando educadamente com o segurança. Ele estava ainda mais bonito do que lembrava. Terno azul marinho impecável,
postura confiante, mas algo em sua expressão sugeria nervosismo. Marina, disse ele ao vê-la, e novamente ela sentiu aquela estranha sensação no estômago. Senhor Eduardo, como está se sentindo? Como está a cicatrização? Perguntou ela, mantendo o tom profissional. Muito melhor, graças aos seus cuidados. Ele sorriu, e Marina notou como isso transformava completamente seu rosto. Na verdade, vim aqui agradecer adequadamente. Você salvou minha vida. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa, respondeu Marina, sentindo-se desconfortável com a formalidade da situação e curiosa sobre suas verdadeiras intenções. Não qualquer pessoa, disse Eduardo com sinceridade. E por isso gostaria de retribuir de alguma forma. Talvez um jantar? Marina sentiu o rosto esquentar. Um jantar? Com ele? A diferença entre seus mundos era gritante. Ele de terno caro, ela de uniforme hospitalar, ele chegando de carro importado, ela que ia para a casa de ônibus. Senhor Eduardo, agradeço o convite, mas realmente não é necessário. Apenas fiz meu trabalho. E se eu disser que não é apenas gratidão? Eduardo deu um passo à frente, baixando a voz. Você me intriga, Marina Santos. Há algo em você que não consigo esquecer. Marina olhou nos olhos verdes dele e viu sinceridade, mas também algo que a assustava, interesse genuíno. Pessoas como Eduardo Mendes não se interessavam por pessoas como ela. Isso só poderia terminar mal. Senhor Eduardo, apenas Eduardo. Eduardo, corrigiu ela. Acho que você está confundindo gratidão com outra coisa. Somos de mundos muito diferentes. E se eu não me importar com isso? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Marina sentiu como se estivesse à beira de um precipício, sabendo que um passo em falso poderia mudar tudo. Eu preciso voltar ao trabalho, disse finalmente recuando. Então pelo menos aceite isto. Eduardo tirou do bolso um cartão elegante. Meu telefone pessoal. Se mudar de ideia sobre o jantar ou se precisar de qualquer coisa. Marina pegou o cartão, sentindo a textura cara do papel. Eduardo Mendes, CEO Mendes Incorporações, estava impresso em letras douradas. Obrigada, murmurou guardando o cartão no bolso do uniforme. Quando Eduardo saiu, Marina ficou parada na recepção por alguns minutos, sentindo os olhares curiosos das colegas. O cartão parecia queimar em seu bolso, e ela sabia que sua vida acabara de se complicar muito. Marina guardou o cartão de Eduardo na gaveta da cômoda, embaixo de algumas fotografias antigas da família, mas por 3 dias seguidos se pegou pensando nele. Durante os plantões, nas pausas para o lanche, no ônibus voltando para casa, a imagem dos olhos verdes dele teimava em aparecer em sua mente. Marina, você está no mundo da lua há dias. O que está acontecendo? Perguntou Juliana durante o almoço no refeitório do hospital. As duas amigas se encontravam pelo menos uma vez por semana para colocar a conversa em dia. Nada demais, Ju. Só cansaço, mentiu Marina, mexendo distraidamente na salada de sua marmita. Marina Santos, nos conhecemos há 8 anos. Sei quando você está mentindo. Juliana cruzou os braços, assumindo a postura determinada que usava quando decidia investigar algo. Tem homem envolvido nisso? Marina suspirou, sabendo que seria inútil tentar esconder qualquer coisa de Juliana. Lembra daquele acidente que presenciei na semana passada? O do carro importado? Lembro. O dono do carro veio aqui me procurar, para agradecer. Os olhos de Juliana se iluminaram imediatamente. E nada. Ele me convidou para jantar, eu recusei, fim da história. Marina! Exclamou Juliana, quase derrubando o refrigerante. Você está louca? Um homem interessante aparece na sua vida e você simplesmente dispensa? Ju, você não entende. Ele não é um homem interessante qualquer. É Eduardo Mendes, da Mendes Incorporações. Aqueles prédios de luxo em Ipanema e Leblon? É ele. Juliana ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Uau! Isso muda as coisas. Exato. Por isso não faz sentido. Ou faz todo o sentido, retrucou Juliana. Marina, você é linda, inteligente, tem um coração do tamanho do mundo. Por que alguém não se interessaria por você? Por que pessoas como ele não se relacionam com pessoas como eu, Ju? É a realidade. Que realidade? A que você criou na sua cabeça ou a que realmente existe? Juliana se inclinou sobre a mesa. Você está com medo.
Claro que estou com medo, Marina finalmente admitiu. E se for apenas curiosidade da parte dele? E se ele se cansar quando descobrir que moro em Santa Teresa, que minha mãe é diabética, que eu acordo às 5 da manhã para trabalhar? E se... E se você estiver perdendo a chance da sua vida por causa de inseguranças? Interrompeu Juliana gentilmente. Mari, você passou os últimos 3 anos se fechando para qualquer possibilidade de relacionamento por causa do João. Não pode deixar que o medo continue controlando sua vida. Marina sabia que Juliana tinha razão, mas a ferida deixada por João ainda era sensível. Quando ele a deixou, usando como justificativa que ela não tinha ambição e que ele precisava de alguém do nível dele, Marina jurou para si mesma que nunca mais se colocaria em posição de vulnerabilidade emocional. Pelo menos pense na possibilidade, insistiu Juliana. Uma saída, um café, alguma coisa. Você merece ser feliz, Marina. Naquela noite em casa, Marina ajudou a mãe com a medicação da diabetes e depois se sentou na pequena varanda que dava vista para os morros de Santa Teresa. A brisa fresca da noite trazia o som distante de um violão vindo de alguma casa próxima, misturado com as conversas dos vizinhos e o barulho ocasional dos carros subindo a ladeira. Mãe, disse Marina quando Dona Célia se juntou a ela na varanda com 2 xícaras de chá de camomila. A senhora acha que existem pessoas destinadas a ficarem em mundos diferentes? Dona Célia olhou para a filha com aquele olhar sábio que só as mães possuem. Que pergunta estranha, filha. De onde veio isso? Só curiosidade. Marina, seu pai era marceneiro e eu era costureira. Quando nos conhecemos, ele achava que nunca seria bom o suficiente para mim, porque eu sabia ler e escrever melhor que ele. Dona Célia sorriu com nostalgia. Tivemos 20 anos de casamento feliz. O amor verdadeiro não vê classe social, minha filha. Vê o coração. E se a diferença for muito grande? A única diferença que importa é a de caráter. Todo o resto são detalhes que o amor resolve. Dona Célia pegou na mão da filha. Alguém conquistou seu coração? Marina corou, mas não respondeu. Sua mãe sorriu, entendendo o silêncio. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Marina tirou o cartão de Eduardo da gaveta. O papel caro contrastava com a simplicidade do ambiente. Sua cama de solteiro, o guarda-roupa modesto, as paredes simples com apenas algumas fotos de formatura e da família. Pegar o telefone e mandar uma mensagem seria tão simples, mas seria também abrir uma porta para um mundo desconhecido, cheio de incertezas e possibilidades que a assustavam profundamente. Assumamos que, quizás, Eduardo estava em sua mesa de trabalho no 15º andar do edifício comercial em Botafogo, onde ficava a sede da Mendes Incorporações. Mas pela 5ª vez naquela manhã, se pegou olhando o telefone, esperando uma mensagem que não chegava. Havia uma semana desde que deixou seu cartão com Marina, e o silêncio dela estava começando a afetar sua concentração. Eduardo, os clientes do empreendimento da Barra estão aguardando sua aprovação final dos acabamentos, disse Carla, sua assistente executiva, entrando na sala com uma pilha de documentos. Deixe na mesa, Carla. Analiso depois, respondeu ele, sem muito interesse. Carla franziu as sobrancelhas. Em 5 anos trabalhando para Eduardo, nunca o havia visto tão desatento aos negócios. Está tudo bem? Você parece... distante. Eduardo suspirou. Carla era eficiente e discreta, 2 qualidades que ele apreciava muito. Estou bem apenas pensando em algumas coisas pessoais. Se precisar de alguma coisa, ofereceu ela antes de sair. Quando ficou sozinho novamente, Eduardo tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para Marcos. Preciso de um conselho, disse assim que o amigo atendeu. Deixe-me adivinhar. A enfermeira, riu Marcos. É sério, Marcos. Já faz 1 semana e ela não entrou em contato. E por que você não entra em contato com ela? Porque não quero parecer insistente demais ou assustá-la. Eduardo, você já considerou a possibilidade de que ela possa estar insegura? Talvez com medo de como você reagirá quando conhecer melhor a realidade dela. A observação de Marcos fez sentido. Eduardo nunca havia parado para pensar nas inseguranças que Marina poderia estar sentindo. Sempre foi acostumado a um mundo onde as pessoas se movimentavam nos mesmos círculos sociais, frequentavam os mesmos lugares, tinham backgrounds similares. O que você sugere? Mostre que você é uma pessoa normal. Não o Eduardo CEO milionário, mas apenas o Eduardo.
Encontre um jeito de ela se sentir confortável. Depois de desligar, Eduardo teve uma ideia. No dia seguinte, Marina estava saindo do hospital após um plantão matinal, quando viu Eduardo encostado em uma moto, usando jeans, camiseta branca e tênis. Sem o terno formal, ele parecia muito mais jovem e acessível. "Oi", disse ele com um sorriso meio tímido quando ela se aproximou. "Oi, uma moto?", perguntou Marina surpresa. Era a última coisa que esperaria ver Eduardo dirigindo. "Achei que fosse menos intimidador que o BMW", admitiu ele com uma risada. "E, sinceramente, sempre quis ter uma desculpa para andar de moto no Rio." Marina não conseguiu evitar um sorriso. Havia algo genuinamente encantador na tentativa dele de se aproximar do mundo dela. "Vim fazer um convite diferente", continuou Eduardo. "Que tal um açaí? Conheço um lugar bom em Santa Teresa." "Você conhece Santa Teresa?", perguntou Marina, genuinamente surpresa. "Conheço o Rio inteiro, Marina. Nasci aqui, cresci aqui. Nem sempre vivi em Ipanema." Ela hesitou por um momento. Um açaí parecia inofensivo o suficiente, muito menos formal que um jantar em restaurante caro. "Está bem", aceitou finalmente. "Mas eu vou de ônibus, não pretendo andar nessa moto." "Então vou de ônibus também", disse Eduardo sem hesitar, tirando o capacete. "Como assim?" "A moto fica aqui. Vamos de ônibus juntos." Marina olhou para ele incrédula. "Você está falando sério? Quando foi a última vez que andou de ônibus?" Eduardo pensou por um momento e corou ligeiramente. "Admito que faz um tempo, mas posso aprender." A ideia de Eduardo Mendes, CEO milionário, andando de ônibus público no Rio de Janeiro, era tão absurda que Marina começou a rir. E quanto mais ria, mais ele sorria, até que os dois estavam rindo juntos na calçada em frente ao hospital. "Você é louco", disse Marina, enxugando lágrimas de tanto rir. "Talvez", admitiu Eduardo. "Mas estou disposto a ser louco, se isso significar passar uma tarde com você." A sinceridade na voz dele fez o coração de Marina acelerar. Talvez Juliana estivesse certa. Talvez valesse a pena dar uma chance. "Está bem", disse ela, começando a caminhar em direção ao ponto de ônibus. "Mas não reclame se estiver lotado, se demorar, ou se algum vendedor ambulante tentar te vender qualquer coisa." "Não vou reclamar", prometeu Eduardo, caminhando ao lado dela. Enquanto esperavam o ônibus 434 que subia para Santa Teresa, Eduardo observou Marina explicando as rotas, os horários, como funcionava o sistema de transporte público. Havia uma paixão genuína na forma como ela falava sobre a cidade, conhecendo cada detalhe, cada atalho, cada peculiaridade do Rio que ele nunca havia notado de dentro de carros com ar-condicionado. Quando o ônibus chegou, lotado como ela havia previsto, Eduardo experimentou pela primeira vez em anos a realidade da maioria dos cariocas, mas, em vez de reclamar, observou como Marina cumprimentava naturalmente outros passageiros, como ajudava uma senhora idosa a encontrar um lugar para se sentar, como sorria genuinamente para uma criança curiosa que o encarava. Naquele ônibus barulhento e lotado, vendo Marina em seu elemento, Eduardo entendeu que estava se apaixonando não apenas por ela, mas por uma versão de si mesmo que havia esquecido que existia. O açaí no Ponto do Seu Zé, uma pequena lanchonete em Santa Teresa, com mesas de plástico e vista para a cidade, foi uma revelação para Eduardo. Não apenas pela qualidade do açaí, espesso, cremoso, com granola caseira e frutas frescas, mas pela naturalidade com que Marina se movia naquele ambiente. "Seu Zé, este é o Eduardo", apresentou Marina ao dono da lanchonete. Um senhor negro de uns 60 anos, cabelos grisalhos e sorriso largo. "Prazer, Eduardo. Primeira vez por aqui?", perguntou seu Zé, com a hospitalidade típica dos cariocas. "Primeira vez, mas certamente não será a última", respondeu Eduardo sinceramente. "O açaí está excelente. Marina é cliente desde pequena. A mãe dela, Dona Célia, compra aqui desde que se mudaram para o bairro", contou seu Zé com carinho. "Uma família do bem." Eduardo observou como os olhos de Marina se iluminaram com o comentário. Era evidente que ela tinha raízes profundas naquela comunidade, relacionamentos genuínos construídos ao longo dos anos. "Conte-me sobre você", pediu Marina quando seu Zé se afastou para atender outros clientes. Não o empresário Eduardo Mendes,
mas você de verdade. Eduardo sorriu, mexendo o açaí pensativamente. Bem, cresci na Tijuca. Meu pai começou como pedreiro e construiu a empresa tijolo por tijolo, literalmente. Ele sempre dizia que não importava de onde você vem, mas para onde está indo. E sua mãe? Minha mãe... Eduardo hesitou. É uma mulher maravilhosa, mas às vezes tem ideias muito fixas sobre como as coisas devem ser. Ela cresceu pobre, e quando meu pai enriqueceu, acho que ela quis garantir que eu nunca passasse pelos mesmos apertos. Marina percebeu uma tristeza sutil na voz dele. E isso te incomoda? Às vezes. Tenho a impressão de que perdi contato com... Não sei, com a realidade que a maioria das pessoas vive, como hoje no ônibus. Há quanto tempo não vivenciava o Rio de verdade? O Rio de verdade é duro, Eduardo. Não é romantizado como alguns acham, disse Marina com sinceridade. É filas de madrugada no SUS. É trabalhar 3 empregos para conseguir pagar as contas. É ver gente boa que nunca vai ter as oportunidades que merece. Mas também tem isso, disse Eduardo, gesticulando ao redor. Seu Zé, que conhece sua família há anos, a forma como as pessoas se cumprimentam na rua, a solidariedade que vi no ônibus quando aquela senhora precisou de ajuda. Marina o olhou surpresa. Poucas pessoas de fora da comunidade percebiam esses detalhes. Você é diferente do que imaginei, admitiu ela. Como assim? Não sei. Achei que seria mais superficial, mais distante da realidade. Eduardo riu. Posso ser muitas coisas, mas superficial não é uma delas. Minha avó materna morava aqui em Santa Teresa, sabia? Eu vinha visitá-la quando era criança. Ela fazia o melhor caldo de feijão do mundo e me ensinou a jogar dominó. Sério? Os olhos de Marina se iluminaram. Dona Margarida, da rua Almirante Alexandrino, morreu quando eu tinha 15 anos. Eu conheço essa rua, é a 2 quadras da minha casa. A coincidência os fez sorrir, criando uma ponte inesperada entre seus mundos. Marina, posso perguntar uma coisa? Disse Eduardo depois de um momento. Claro. Por que se formou em enfermagem? Sempre quis trabalhar na área da saúde? Marina ficou em silêncio por alguns segundos, organizando os pensamentos. Meu pai morreu de infarto quando eu tinha 18 anos. Foi muito súbito, muito injusto. Durante os dias que ele ficou internado, vi como alguns profissionais tratavam nossa família com indiferença, como se fôssemos apenas mais um caso. Mas também vi enfermeiras que faziam diferença, que cuidavam não apenas do paciente, mas da família toda. Eduardo ouviu atentamente, percebendo a emoção contida na voz dela. Decidi que queria ser uma dessas pessoas que fazem diferença, e tratam cada paciente como se fosse da própria família. Pode parecer clichê, mas é a verdade. Não parece clichê. Parece vocação, disse Eduardo com admiração genuína. E você? Por que construção? Herança, inicialmente. Mas descobri que gosto de criar coisas que vão durar. Saber que famílias vão criar memórias nos apartamentos que construímos, que nossos prédios vão fazer parte da história da cidade. É gratificante. Conversaram por mais 2 horas, descobrindo afinidades inesperadas, compartilhando histórias de infância, sonhos e medos. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu do rio com tons dourados e alaranjados, Marina percebeu que não havia pensado uma única vez nas diferenças sociais entre eles. Preciso ir, disse ela olhando o relógio. Minha mãe me espera para o jantar. Claro, posso te acompanhar até em casa? Marina hesitou. Apresentar Eduardo à sua mãe seria um passo significativo, uma espécie de admissão de que aquilo estava se tornando algo sério. Tudo bem, concordou finalmente. Durante a caminhada pelas ruas de Santa Teresa, Eduardo observou tudo com curiosidade. As casas antigas, os grafites coloridos nas paredes, os vizinhos conversando nas janelas. Era um lado do Rio que ele havia esquecido que existia, cheio de vida e autenticidade. A casa onde Marina morava com a mãe era simples, mas acolhedora. 2 janelas pequenas davam para a rua, uma porta pintada de azul claro que precisava de nova demão de tinta e um pequeno jardim improvisado com vasos de plantas na frente. Eduardo notou imediatamente o carinho com que tudo era mantido. Embora modesto, estava tudo limpo e organizado. "Mãe, cheguei!" gritou Marina ao entrar, seguida por Eduardo. Dona Célia apareceu da cozinha enxugando as mãos em um pano de prato, e Eduardo imediatamente entendeu de onde Marina herdou seu sorriso caloroso.
A senhora estava usando um vestido floreado simples e chinelos de casa, os cabelos grisalhos presos em um coque baixo. Mãe, este é o Eduardo. Eduardo? Minha mãe? Célia. Eduardo estendeu a mão respeitosamente, mas Dona Célia o surpreendeu com um abraço. Qualquer amigo da Marina é bem-vindo aqui, disse ela com sinceridade. Já jantaram? Fiz bobó de camarão, tem para todo mundo. Mãe, não precisava, começou Marina, mas Eduardo a interrompeu. Se não for incômodo, adoraria jantar com vocês, disse ele. Faz muito tempo que não como bobó de camarão caseiro. Dona Célia sorriu claramente satisfeita. Incômodo nenhum. Marina, ajude-me a arrumar a mesa. Enquanto as duas mulheres organizavam o jantar, Eduardo observou a sala pequena, mas aconchegante. Sofá antigo, mas bem conservado. Mesa de centro de madeira que parecia feita artesanalmente. Estante com livros de enfermagem de Marina, misturados com romances e algumas plantas que Dona Célia claramente cuidava com esmero. Na parede, fotografias de família em diferentes épocas contavam a história dos santos. Casamento dos pais, nascimento de Marina, formaturas, momentos felizes capturados em molduras simples. Eduardo, sente aqui, chamou Dona Célia, indicando uma cadeira na mesa redonda da sala de jantar. O bobó de camarão estava delicioso, cremoso na medida certa, temperos equilibrados, acompanhado de arroz branco soltinho e farofa de dendê. Eduardo comeu com prazer genuíno, elogiando cada garfada. Dona Célia, esse bobó está fantástico. Minha avó materna fazia um parecido, comentou Eduardo. Ah, você tem avó baiana? Perguntou Dona Célia, os olhos se iluminando. Tinha. Ela era de Salvador. Veio para o Rio nos anos 50. Me ensinou a apreciar a culinária baiana desde pequeno. Então você tem bom gosto, riu Dona Célia. Marina sempre diz que comida baiana é remédio para a alma. Durante o jantar, Eduardo se sentiu completamente à vontade. Dona Célia contou histórias engraçadas sobre Marina criança, como ela insistia em cuidar de todos os bichinhos feridos que encontrava na rua, improvisando mini-hospitais veterinários no quintal. Uma vez ela trouxe um gato atropelado para casa, contou Dona Célia rindo. Cuidou dele por 3 meses até ficar completamente curado. O danado ficou tão bem tratado que não queria mais sair de casa. Mãe, protestou Marina, corando. É verdade. Você sempre teve esse coração de cuidadora, disse Dona Célia carinhosamente. Eduardo observou a dinâmica entre mãe e filha com fascínio. Era uma relação de cuidado mútuo, respeito e muito amor. Tão diferente da formalidade que às vezes marcava sua relação com a própria mãe. E você, Eduardo, tem irmãos? Perguntou Dona Célia. Não, só eu mesmo, filho único. Deve ter sido solitário, observou ela com maternal sensibilidade. Às vezes, admitiu Eduardo, mas compensava visitando minha avó aqui em Santa Teresa. Ela sempre dizia que família não é só quem tem o mesmo sangue, mas quem está presente na nossa vida. Dona Célia sorriu aprovadoramente. Mulher sábia, sua avó. Depois do jantar, Marina acompanhou Eduardo até o portão. A noite havia chegado e as luzes das casas vizinhas criavam uma atmosfera acolhedora na rua tranquila. Sua mãe é maravilhosa, disse Eduardo sinceramente. Ela gostou de você. Conheço minha mãe há 28 anos, sei quando ela aprova alguém. E você? Perguntou Eduardo, se aproximando um pouco mais. Também aprova? Marina sentiu o coração acelerar com a proximidade dele. Estou considerando. Eduardo sorriu daquele jeito que fazia os olhos verdes dele brilharem. É um progresso. Eduardo, disse Marina ficando séria, preciso que você saiba que minha vida não é glamurosa. É trabalho duro, plantões noturnos, preocupações com dinheiro, cuidar da saúde da minha mãe. Se você está procurando aventura ou algo exótico... Marina, interrompeu Eduardo suavemente, pegando na mão dela. O que aconteceu hoje foi a coisa mais real que vivi em muito tempo. Seu Zé que me tratou como pessoa, não como cliente. Sua mãe que me recebeu na casa dela sem me conhecer. Você, que me mostra o Rio com olhos de quem realmente ama esta cidade. Isso não é exótico, é autêntico. Marina olhou nos olhos dele, procurando sinais de falsidade, mas só encontrou sinceridade. Posso te ver novamente? Perguntou Eduardo. Trabalho amanhã de manhã, disse Marina, mas sem rejeitar a pergunta. Então, no sábado,
Talvez você possa me mostrar mais um pouco da sua Santa Teresa. Marina sorriu. Está bem. Sábado. Quando Eduardo se afastou, caminhando pela rua estreita em direção ao ponto de ônibus, Marina ficou observando até ele desaparecer na curva. Pela primeira vez em anos, sentia que talvez valesse a pena arriscar o coração novamente. Dentro de casa, Dona Célia já estava lavando os pratos quando Marina entrou. Gostei dele, disse sua mãe sem rodeios. Tem olho bom, trata você e a mim com respeito. E comeu 2 porções do meu bobó. Homem que aprecia comida caseira tem bom coração. Marina riu. Mãe, você não acha que é cedo demais para aprovações? Filha, quando você chegar na minha idade, vai entender que a vida é muito curta para perder tempo com desconfiança desnecessária. Aquele rapaz gosta de você de verdade. Vi nos olhos dele. Naquela noite, deitada em sua cama, Marina pensou nas palavras da mãe. Talvez fosse hora de abrir o coração para as possibilidades, mesmo que isso significasse enfrentar seus medos. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro no açaizeiro do seu Zé, e Marina sentia como se estivesse vivendo uma vida dupla. Durante os dias era a enfermeira dedicada do Hospital Municipal de Copacabana, cuidando de pacientes, organizando medicamentos e enfrentando as dificuldades do sistema público de saúde. Nos finais de semana, descobria um Rio de Janeiro completamente novo ao lado de Eduardo. Ele havia se tornado um frequentador assíduo de Santa Teresa, conhecendo não apenas seu Zé, mas também Dona Maria da padaria, seu João da banca de jornal, e até mesmo os músicos que tocavam na praça aos domingos. Marina ficava impressionada com a facilidade dele para se adaptar, para conversar com pessoas de todos os tipos, para genuinamente se interessar pelas histórias que cada um tinha para contar. Você tem certeza de que cresceu rico? Brincou Marina numa tarde de sábado, enquanto caminhavam pelas escadarias Selarón. Eduardo havia insistido em conhecer todos os pontos turísticos que ela frequentava, mas sempre pelo olhar de quem morava ali, não de turista. Rico é relativo, respondeu Eduardo, parando para fotografar Marina em frente aos azulejos coloridos. Meu pai sempre disse que a verdadeira riqueza está nas experiências, não na conta bancária. Seu pai parece ter sido um homem sábio. Era. Morreu quando eu estava na faculdade. Às vezes me pergunto se ele ficaria orgulhoso do que a empresa se tornou ou se preferiria que eu tivesse mantido as coisas mais simples. Marina percebeu a melancolia na voz dele. Eduardo raramente falava sobre pressões familiares ou dilemas pessoais, mas ela começava a entender que por trás da confiança empresarial havia um homem que questionava constantemente suas escolhas. Tenho certeza de que ele ficaria orgulhoso, disse ela, pegando na mão dele. Você constrói casas para famílias, gera empregos, cuida bem dos funcionários. Juliana me contou que pesquisou sobre sua empresa. Vocês têm a melhor reputação do mercado. Eduardo sorriu, entrelaçando os dedos com os dela. Juliana pesquisou sobre mim? Melhor amiga overprotective, riu Marina. Ela queria ter certeza de que você não era algum tipo de playboy milionário que coleciona enfermeiras. E qual foi o veredicto? Aprovado, mas sob vigilância. Eles riram juntos, mas Marina notou que Eduardo ficou pensativo depois do comentário. Naquela noite, Eduardo a levou para jantar em um restaurante pequeno e aconchegante em Ipanema, não os lugares ostensivos que ela imaginara, mas um bistrô familiar onde o dono conhecia Eduardo pelo nome e tratava todos os clientes como velhos amigos. Marina, disse Eduardo no meio do jantar, mexendo nervosamente no vinho. Preciso te falar uma coisa. O tom sério dele fez o estômago de Marina se contrair. O que é? Minha mãe quer conhecer você. Marina quase engasgou com o vinho. Como assim? Eu contei para ela sobre nós, e ela ficou curiosa. Eduardo, você contou para sua mãe sobre nós, sem nem saber se há um nós. Marina sentia o pânico crescendo. Há um nós, Marina. Pelo menos para mim há. Eduardo se inclinou sobre a mesa. Estou apaixonado por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina sentiu o coração acelerar, uma mistura de alegria e terror tomando conta dela. Começou ela, mas foi interrompida. Não precisa responder agora, disse Eduardo rapidamente. Só queria que soubesse. E minha mãe, bem, ela está organizando um jantar de aniversário para mim na próxima semana. Gostaria muito que você fosse. Marina imaginou a cena.
Ela, com seus vestidos simples, no meio da alta sociedade carioca, sendo analisada pela mãe de Eduardo. A ideia a apavorou. Que tipo de jantar? Pequeno, só família e alguns amigos próximos. Eduardo tentou tranquilizá-la, mas Marina percebeu que ele estava minimizando propositalmente. Eduardo, eu não tenho roupa adequada para esse tipo de evento. Não conheço as pessoas do seu círculo social. Vou me sentir completamente fora do lugar. Você nunca está fora do lugar, Marina. Você é a pessoa mais autêntica que conheço. Mas Marina sabia que a autenticidade nem sempre era suficiente. Lembrou-se das palavras cruéis de João sobre ela não ter classe suficiente e sentiu a velha ferida se abrindo. Preciso pensar, disse ela finalmente. Eduardo percebeu a mudança no humor dela e se reprovou mentalmente por ter forçado a situação. No caminho de volta para Santa Teresa, os dois ficaram mais silenciosos que o normal. Marina olhava pela janela do táxi que Eduardo havia chamado, perdida em pensamentos, enquanto ele observava o perfil dela com preocupação. Marina, disse ele quando chegaram à casa dela, não quero que se sinta pressionada. Se não quiser ir ao jantar, eu entendo. Não é questão de querer ou não querer, Eduardo. É questão de realidade. Que realidade? A realidade de que somos de mundos diferentes. Você pode vir para Santa Teresa e comer açaí com seu Zé porque é uma aventura, uma novidade. Mas quando eu for para o seu mundo, vou ser julgada, analisada, considerada inadequada. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você realmente acredita nisso? Eu sei disso, já vivi isso antes. Com quem? Marina hesitou, mas decidiu contar. Meu ex-namorado, João. 3 anos de relacionamento que terminaram quando ele decidiu que eu não tinha ambição suficiente para acompanhar o crescimento profissional dele. Eduardo entendeu tudo. O medo de Marina não era infundado, era baseado em experiência dolorosa. Marina, eu não sou João. E se alguém no jantar te tratar com desrespeito, vai ter que lidar comigo. Eduardo, você não entende. Não é sobre desrespeito direto. São os olhares, os comentários sussurrados, as perguntas aparentemente inocentes, que na verdade são julgamentos. Ah, que interessante, enfermeira. E onde você estudou? Ah, que legal, Santa Teresa. Deve ser pitoresco. A imitação que Marina fez de uma socialite snob foi tão precisa que Eduardo não conseguiu negar que havia pessoas assim em seu círculo. Então me ajude a mudar isso, pediu ele. Me ajude a ser ponte entre nossos mundos, não para você se adaptar ao meu, mas para criarmos o nosso próprio. Marina olhou nos olhos verdes dele e viu sinceridade absoluta, mas também viu ingenuidade sobre o quão difícil seria essa jornada. Vou pensar, Eduardo. Prometo que vou pensar. Naquela noite, Marina conversou longamente com Dona Célia sobre seus medos, suas esperanças e a confusão que sentia no coração. Filha, disse Dona Célia, o amor verdadeiro não pede para você mudar quem é. Pede para você crescer junto com quem você ama. A pergunta é, esse rapaz está disposto a crescer com você ou quer que você se diminua para caber no mundo dele? A sabedoria da mãe ecoou na mente de Marina durante toda a noite. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão. Marina terminou mais um plantão de 24 horas, completamente exausta. Havia sido uma noite especialmente difícil. 2 emergências cardíacas, um acidente de moto que trouxe 3 vítimas e uma criança com pneumonia grave que precisou ser transferida para o CTI. Aos poucos, estava ficando claro que o Hospital Municipal de Copacabana estava operando muito além de sua capacidade. Marina, você precisa ir para casa descansar, disse Dr. Roberto, passando pela enfermaria com aparência igualmente cansada. Só vou terminar os prontuários do senhor. Antônio e organizar os medicamentos para o próximo turno, respondeu ela como sempre fazia. Enfermeira Marina, uma voz familiar a chamou. Era Lucas, o menino de 8 anos que havia conhecido semanas atrás, agora completamente recuperado, mas que sempre voltava para visitar a equipe. Oi, campeão, que bom te ver, como você está? Muito bem. Vim trazer brigadeiro para você, disse Lucas entregando uma caixinha pequena com um laço vermelho. Minha mãe disse que era para agradecer por ter cuidado tão bem de mim. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Momentos como esse lembravam por que escolheu a enfermagem,
Por que suportava os plantões exaustivos e os salários baixos? Obrigada, Lucas. Você é muito especial. Depois que o menino saiu, Marina finalizou suas tarefas e se dirigiu à saída. Era 7h da manhã de uma sexta-feira, e o movimento nas ruas de Copacabana já estava intenso. Ela havia decidido falar com Eduardo sobre o jantar de aniversário. Depois de muito pensar, concluiu que fugiria seria covardia. Se realmente queria tentar um relacionamento com ele, precisaria enfrentar seu mundo também. Ao sair do hospital, a última coisa que esperava ver era Eduardo parado na calçada, mas não sozinho. Ao lado dele estava uma mulher elegante, que Marina reconheceu imediatamente como sendo do tipo que frequentava as revistas de sociedade. Roupas caras, bolsa de grife, postura impecável. Era, obviamente, sua mãe. Marina! Eduardo se aproximou com um sorriso, mas ela percebeu nervosismo em seus olhos. Que coincidência! Estava justamente mostrando para sua mãe onde trabalho, interrompeu Marina, olhando de Eduardo para a mulher elegante. Marina, esta é minha mãe, Helena. Mãe, esta é Marina Santos. Dona Helena estendeu a mão com um sorriso educado, mas frio. Prazer, Marina. Eduardo me contou sobre você. Imagino o que ele contou, respondeu Marina, sentindo-se imediatamente inadequada em seu uniforme amarrotado depois de 24 horas de plantão. Na verdade, disse Eduardo rapidamente, percebendo a tensão, estávamos indo para uma reunião aqui perto e pensei em passar para te ver. Marina olhou ao redor e notou um carro luxuoso estacionado na rua, com um motorista uniformizado esperando. A diferença entre os mundos deles nunca havia sido tão gritante. Que tipo de reunião? Perguntou Marina, desconfiada. Eduardo e sua mãe trocaram um olhar, e foi Dona Helena quem respondeu. Uma reunião com a administração do hospital. Eduardo decidiu fazer uma doação significativa para a reforma e modernização das instalações. Marina sentiu como se tivesse levado um balde de água fria. Uma doação? Marina, posso explicar? Começou Eduardo. Você decidiu consertar meu local de trabalho? A voz de Marina estava crescendo, atraindo olhares curiosos dos passantes. Não é assim. Eu vi as condições do hospital, vi como vocês trabalham com recursos limitados e pensei, você pensou que podia comprar seu caminho para o meu coração? Marina estava visivelmente irritada. Que se arrumasse meu mundo, eu me sentiria adequada para o seu. Dona Helena observava a discussão com interesse crescente, claramente analisando cada palavra e reação de Marina. Marina, por favor, vamos conversar em particular, pediu Eduardo. Não, Eduardo, acho que está tudo muito claro. Marina olhou para Dona Helena e depois para ele. Vocês dois combinaram isso, não foi? Vamos conhecer o mundinho da namoradinha do Eduardo e ver o que podemos fazer para elevá-la ao nosso nível. Marina, você está interpretando tudo errado, protestou Eduardo. Estou? Então me explique por que sua mãe está aqui. Me explique por que vocês não me consultaram antes de decidir doar para o hospital onde trabalho. Me explique por que sinto como se fosse um projeto de caridade. Lágrimas de raiva e humilhação começaram a formar nos olhos de Marina. Ela se virou para sair, mas Eduardo a segurou pelo braço gentilmente. Marina, espera. A doação não tem nada a ver com você. Bem, não diretamente. Como assim? Eduardo respirou fundo. Há 3 semanas depois daquele primeiro dia que passamos juntos, comecei a pesquisar sobre hospitais municipais, sobre as condições de trabalho, sobre como o sistema funciona. E percebi que pessoas como você fazem milagres todos os dias com quase nada. Dona Helena observava a conversa em silêncio, mas Marina percebeu que algo em sua expressão havia mudado. Decidi que queria fazer alguma coisa que realmente importasse, continuou Eduardo. Não apenas construir mais um prédio de luxo, mas contribuir para algo que salvasse vidas. A doação é de R$2 milhões para reforma e compra de equipamentos. Marina ficou em choque. R$2 milhões era mais dinheiro do que ela conseguia imaginar. Mas por que não me contou antes? Porque queria que fosse uma surpresa. E porque... Eduardo hesitou, olhando para a mãe. Porque eu disse para ele não contar, interrompeu Dona Helena surpreendentemente. Eu queria conhecer você primeiro, entender que tipo de pessoa havia conquistado o coração do meu filho. Marina olhou para Dona Helena com surpresa. E o que você concluiu? Dona Helena sorriu. O primeiro sorriso genuíno da manhã.
que meu filho tem muito bom gosto e que eu estava errada ao julgar você antes de conhecê-la. Como assim? Marina, eu observei como os funcionários do hospital cumprimentaram você quando passamos pela entrada. Vi o respeito e carinho com que falaram do seu trabalho. Vi como você se importa genuinamente com as pessoas. Isso não se compra, não se ensina. É caráter. Eduardo olhava de Marina para sua mãe, surpreso com a mudança na atitude de Dona Helena. Além disso, continuou Dona Helena, qualquer mulher que coloca meu filho em seu devido lugar quando ele está sendo um idiota pomposo tem minha aprovação total. Marina não conseguiu evitar um sorriso pequeno. Então, você não acha que somos de mundos incompatíveis? Perguntou Marina. Querida, mundos diferentes podem se complementar lindamente quando há amor verdadeiro envolvido. E é óbvio que vocês dois se amam. Eduardo olhou para Marina com esperança. É verdade, você me ama? Marina olhou nos olhos verdes dele, viu a vulnerabilidade, a sinceridade, o homem que havia aprendido a andar de ônibus por ela, que comeu bobó na mesa da sua mãe, que tratou seu Zé com respeito genuíno. Sim, Eduardo, eu te amo. Mas se vamos fazer isso dar certo, tem que ser como parceiros, não como salvador e salvada. Parceiros, concordou Eduardo, se aproximando dela. Em tudo. Inclusive nas decisões sobre doações para hospitais municipais, especialmente nessas. Dona Helena observou os dois se abraçarem na calçada movimentada de Copacabana e sorriu. Talvez seu filho tivesse encontrado mais do que uma namorada. Talvez tivesse encontrado alguém que o lembrasse dos valores que realmente importavam. Bem, disse ela se aproximando do casal, alguém poderia me mostrar esse hospital? Se vou aprovar uma doação de 2 milhões, quero ver exatamente onde meu dinheiro está sendo investido. Seu dinheiro? Perguntou Eduardo. Metade vem da fundação da família. É um investimento conjunto, querido. Marina olhou para Eduardo e depois para Dona Helena, e pela primeira vez em semanas, sentiu que talvez, apenas talvez, amor fosse realmente suficiente para derrubar qualquer barreira. Vamos então, disse Marina, entrelaçando os dedos com os de Eduardo. Deixem-me apresentar vocês ao meu mundo. E enquanto caminhavam em direção ao hospital, Marina sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não porque encontrou um príncipe encantado, mas porque encontrou um parceiro verdadeiro. E ganhou uma segunda mãe no processo. A surpresa que mudou tudo não foi o dinheiro, foi o amor. O resto era apenas consequência.